Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra, eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje e talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia, que mandou o seguinte testemunho para a gente. A paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. A primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. Exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade.
porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu, aquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido, e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, que ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus. Esse respaldo, porque é o que nós precisamos. A nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus. Você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso. E lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa. Um final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato assim
foi um ato, um acidente, foi uma fatalidade. Mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição, que naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais, e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa e nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, sabe, toma uma decisão de, não, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, porque essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, sabe, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, sabe? Tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. O sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus. Ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, olha só, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca. Não, Deus vai me proteger porque eu estou, não. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também, porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa.
Não fosse, a Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu sei que essa palavra, ela é profética para a sua vida. Ela é uma direção de Deus. Talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus. Então, sabe, renda seu coração a Deus. Renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei, Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural. Naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Senti ontem quando eu estava aqui na oração. Eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro, lá de dentro aqui na minha sala, mas eu vou criar um mural e toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos. Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus assim, de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer o modelo do meu mural, certo? De alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração com oração, que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros.
tem abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar. Vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que com certeza vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial e quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento, e eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus. E uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço.
tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor cegue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa, e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor. Que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ser curado. Jesus Cristo dá saúde, do alto da cabeça a plano dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso, Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa, que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas, e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários eu creio e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a prosperidade, o favor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor te livre da cilada do inimigo, que todo projeto de Satanás seja cancelado. E nós oramos apresentando a Deus agora todos os pedidos, todas as orações específicas que têm sido colocadas diante de Deus, a carta para Deus que nós temos orado, nós colocamos diante do Senhor e pedimos agora que o Senhor intervenha, que o Senhor traga resposta, que o Senhor transforme realidades e traga salvação também nessa casa. Apresentamos a Ti a nossa carta, apresentamos a Ti nossa oração específica e pedimos, ó Deus, céus abertos no nome de Jesus. E aquele que está doente seja curado agora. Cremos que Jesus Cristo cura e declaramos saúde sobre a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus, aquele que pode curar, aquele que tem o poder de transformar realidades. Sim, Jesus, todo aquele que está doente, oramos por cura agora. Também oro, Pai, por aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil e que precisam de uma intervenção de Deus, precisam de um milagre, precisam de uma mudança, precisam de uma porta aberta. Meu Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e declaro saúde,
saúde tocando na tua vida, saúde tocando no teu corpo físico e o Senhor abrindo portas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Quando comecei essa oração aqui, eu senti fisgadas no meu lado direito, embaixo da costela. E eu quero declarar saúde sobre você que tem sentido essas fisgadas embaixo da costela. Receba a cura, Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele, amém? Coloque a sua fé em Jesus, aquele que pode todas as coisas, aleluia. Eu também quero liberar uma palavra sobre Amanda. Amanda, o Senhor está operando um milagre na tua vida, o Senhor está operando um milagre na tua casa, e o Senhor me mostra que está trabalhando na tua vida e na vida do Rodinei. Há um milagre de Deus que está sendo liberado na vida de vocês. O Senhor está renovando as forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebi um testemunho muito bonito, o testemunho da Priscila, e ela escreveu assim: em 2022 eu tive uma gravidez ectópica e perdi a minha trompa direita. Muitos pensavam que seria difícil engravidar de novo. Eu sabia que Deus poderia me dar um milagre. E o Senhor, em 2023, falou, e desde então eu venho acompanhando e orando, sentindo uma paz muito grande ao ouvir as lives ao vivo. Na época, Deus tinha tocado no seu coração para orar por mulheres que queriam engravidar. E Deus o usou para falar que havia uma mulher dando a data, o dia e os detalhes do que eu havia sentido. Tomei posse daquela palavra, em 30 dias de campanha engravidei. E para a honra e glória do Senhor, sem nenhuma complicação, meu filho nasceu perfeito e recebeu o nome de Davi. Tudo para a honra e glória de Deus. Oro pelo Senhor e sua família e que Deus os proteja sempre. Glória a Deus, Priscila. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, faz milagres, intervém, muda as situações. Amém? Estamos firmes nesse propósito. Hoje é o nosso 13º dia. 13º dia, amanhã nós encerramos esse propósito e tem sido dias incríveis. Nós temos já recebido muitos testemunhos, inclusive da carta para Deus. É uma grande bênção isso, amém? E eu creio, Deus fará coisas maiores. Quando permanecemos em oração, nós estamos crescendo, avançando. Dia a dia, quando você vem aqui para orar, você está avançando. Você pode não ver, mas Deus está fazendo algo na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus está trabalhando, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para o Marcos Borba, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Marcos. Deus te visita com um milagre. Deus te visita, aleluia, com promoção, com crescimento, com avanço na tua área, em nome de Jesus. E o Senhor também está trabalhando na vida de um filho teu, Marcos Borba. Livramento do Senhor também na tua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero ler essa palavra com vocês. Gênesis capítulo 39, está no verso 2, que diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de toda a sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha que tremendo, eu amo essa passagem, porque nós temos dificuldade de ver que Deus é como uma pessoa. Temos dificuldade de ver o favor de Deus sobre alguém. E será que você vê o favor de Deus sobre a sua vida? Eu vejo pessoas muitas vezes colocando a sua fé, acreditando em pessoas que nunca construíram nada, em pessoas que nunca realizaram algo grande. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa fé tem que estar em Deus e nós temos que ter olhos para ver quando Deus está com uma pessoa, quando Deus está numa direção, quando Deus está num negócio, quando Deus está num propósito. Nós temos que ter olhos para ver.
Quando Deus está numa coisa, se você tiver olhos para ver que Deus está com você nesse empreendimento, então você vai ver como você vai conseguir administrar melhor. A Bíblia diz que José era tão abençoado que Potifar via que Deus era com ele. Será que as pessoas estão vendo que Deus é conosco? Deus é conosco? Será que estamos realmente refletindo a luz de Jesus? Será que estamos refletindo o amor de Jesus Cristo através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a maneira como respeitamos as pessoas? Porque até nisso as pessoas vão ver Deus na nossa vida. A maneira como nós respeitamos as pessoas, a maneira como falamos, a maneira como somos responsáveis por nossas palavras. Se você não é responsável por suas palavras, você não está demonstrando, sabe, o amor de Deus na sua vida. Porque quem ama, guarda a sua língua. Quem ama, sabe o que falar em cada momento. Quem ama, sabe que não pode falar tudo aquilo que quer, porque não quer atingir as pessoas negativamente. É assim que nós vemos a presença de Deus, e a presença de Deus estava sobre José, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava. O seu Senhor, vendo isso, colocou então toda a responsabilidade da casa dele sobre José. Potifar viu a mão de Deus sobre ele. Engraçado que por onde José andava, as pessoas viam a mão de Deus sobre ele. Até antes, quando ele era um menino de 15 anos, e que teve sonhos, os seus irmãos se incomodavam, mas ao mesmo tempo viam que a mão de Deus estava sobre ele. Na casa de Potifar, Potifar viu que a mão de Deus estava sobre José. Na prisão, o carcereiro viu que a mão de Deus estava sobre José e confiou a prisão a ele. E quando ele foi levado ao faraó, o faraó viu que a mão de Deus estava sobre ele. Ou seja, que Deus nos ajude para que as pessoas vejam que a mão de Deus está sobre nós. Existem 4 princípios de José que eu aprendo para romper com ciclos negativos na nossa vida. 4 princípios que José praticava. Primeiro, fidelidade a Deus. Em público ou no privado, José era fiel a Deus. Não adianta você só ser fiel quando as pessoas estão enxergando você. Você tem que ser fiel também quando você está sozinho. Você tem que ser fiel a Deus quando ninguém está vendo, apenas o Todo-Poderoso está vendo. É assim era José. Ele foi fiel para Potifar nos negócios, mas ele foi fiel também dentro da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, ele disse: não, eu não posso fazer isso com o homem que me confiou tudo aqui, e eu não posso pecar contra Deus também. Então eu vejo um homem que tinha fidelidade com Deus e tinha fidelidade com os homens. Tem gente que não tem fidelidade com Deus e muito menos fidelidade com os homens. Trapaceia, rouba, falcatruas, sabe? E tudo isso traz um desfavor sobre a vida da pessoa. As pessoas pensam que não, elas pensam que tudo na base, sabe, do esforço, dando golpe num, dando golpe no outro, prejudicando um, prejudicando o outro, que tudo isso, sabe, vai concorrer para o bem dela. Não, não vai concorrer para o bem. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então a fidelidade de José era no privado, mas era no público também. Ainda que havia crises, José era fiel, sem importar as consequências. Ele era fiel. Ele era fiel. Sabe, eu acredito que José tinha muito respeito pela mulher de Potifar. Mas ele sabia que ao se recusar, não deitar com ela, ele também estava trazendo sobre si uma consequência terrível, que foi a prisão. Ou ele poderia até morrer, e Deus o guardou. Então nós devemos entender que quando você é fiel, independente das consequências, independente, sabe, do que vem contra você, Deus te honra. A segunda coisa, ele foi fiel com aquilo que era do outro. Nós costumamos cuidar do que é nosso, né?
A gente cuida de um tênis, a gente cuida de uma roupa, a gente cuida da nossa casa, quando precisa de pintura a gente pinta, quando uma coisa quebra a gente conserta. Por quê? Porque a gente é fiel naquilo que é da gente. Mas e ser fiel naquilo que é do outro? Porque tem gente que não cuida o que é do outro, não cuida os equipamentos do outro, não cuida a empresa do outro. E essa infidelidade ao que é do outro trava a prosperidade, trava as liberações maiores de Deus sobre a tua vida. E o que falar então sobre a fidelidade quanto ao que recebemos de Deus? Eu recebi dons de Deus, eu recebi talentos de Deus. Como que eu não vou cuidar daquilo que Deus me deu? Eu tenho que cuidar do que Deus me deu. Eu tenho que cuidar com unhas e dentes daquilo que Deus me deu. Eu tenho que ser fiel, ao que Deus me entregou. José nunca foi dono de nada até ser governador, mas ele foi fiel. Ele multiplicou tudo o que tocou e ele fez prosperar a outros. Olha aqui, a chave espiritual para você romper ciclos na sua vida. Você ajudar outros a prosperar. Você ajudar outros a resolver o problema delas. Esses dias eu estava num lugar junto com meu irmão e eu tive uma ideia sobre algo e eu disse para ele, olha só, e mostrei para ele a solução de um problema e eu disse para ele, se começa uma empresa com esse propósito de solucionar esse problema, enriquece. Ele concordou comigo. Por quê? Porque quando você resolve o problema das pessoas, seja numa escala pequena ou numa escala maior, você sempre vai ser recompensado por isso. Resolver problemas para os outros vai trazer recurso para você, vai trazer oportunidades para você. Então nós temos que ser fiel ao que é dos outros. Terceira coisa, José teve sonhos familiares, ou seja, ele incluiu a família completa aonde Deus o colocou. Porque quando os irmãos vieram até ele e os irmãos ficaram chateados e, claro, com remorso, José disse, não fiquem assim, porque Deus me colocou aqui como governador para preservar a nossa casa, para preservar a nossa família. Ou seja, ele incluiu a família dele no lugar de cumprimento da promessa de Deus. Quantos de nós somos capazes, de ter uma visão maior sobre a nossa família? A tua família é uma casa sacerdotal, é uma casa profética. Você tem que entender que o plano não é só sobre você, é também sobre seus filhos, é também sobre seu cônjuge, inclui toda a sua família e será salvo tu e toda a tua casa. Ele pensou generacionalmente, ou seja, ele não pensou apenas nele, ele pensou nos seus descendentes, na sua família. E é isso que faz com que José fosse alguém distinto. Ele pensava a todo momento sobre os sonhos que Deus havia dado para ele, as visões que Deus havia dado para ele e que incluía a família dele. E a quarta coisa que eu analiso em José, e aqui eu encerro essa palavra, o poder do perdão. Perdoou a quem o traiu, transformou a dor em bênção e liberou o seu destino, destravou o seu destino. Olha a fidelidade de José. E é isso que nós precisamos perdoar. As pessoas que nos fazem o mal, as pessoas que intentam, nos desrespeitar, as pessoas que intentam mentir a nosso respeito, devemos perdoar. Devemos entregar a nossa reputação para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa com a tua reputação, é impossível você prosperar e não começar a ter problemas. No entanto, Deus, quando você entrega a sua reputação para Deus, quem cuida da sua reputação dali em diante é Deus, não é mais você. É Deus que vai cuidar da sua reputação. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela tenha trazido um entendimento que Deus também quer que as pessoas vejam Ele na sua vida,
E com esses princípios você vai conseguir avançar. Com esses princípios você vai quebrar ciclos de dificuldade, ciclos de mediocridade, ciclos de pobreza na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Declare: eu creio, em nome de Jesus aqui. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero pedir a cada pessoa que está aqui, por gentileza, deixa a tua curtida nessa oração. E se você puder mandar essa mensagem para o máximo de pessoas, mande. Mande para amigos, mande para familiares, mande para grupos que você está. Reparta o pão. Compartilhe a bênção. Amém? Compartilhe a bênção. Pegue isso como missão hoje para você. Eu vou compartilhar com todos os grupos, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou mandar para os meus amigos. Vamos repartir o pão em nome de Jesus. Amém? 9 horas da manhã tem uma mensagem aqui, depois às 18 horas, certo? Estarei também às 10 da manhã hoje na Rede TV, às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional. E amanhã, às 9 da manhã, eu estarei ministrando aqui na igreja que nós congregamos, eu e a minha esposa, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando às 9 horas da manhã, é Santa Ceia, e vai ser incrível. Amém? E às 18 horas, minha esposa estará ministrando, 18h30, ela estará ministrando. Então amanhã minha casa irá servir o Senhor. Amém? Minha casa vai servir o Senhor. Glória a Deus. Salmo 91, deixa eu falar rapidamente aqui para você dos meus livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Esses aqui são o Café com Jesus, 1 e 2, esse aqui é o 2, um devocional incrível, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, tá? Para depois ler um devocional. Esse aqui é o devocional 1 e esse aqui é o devocional 2. Eu espero que esses livros possam te abençoar, possam abençoar a tua vida, possam abençoar a tua família, possam dar direção para você, te ajudar a caminhar com Deus. Amém? Está lá no meu site www.vinicius7.com.br. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um homem chamado Paulo Sérgio que está me ouvindo. Deus está tirando uma seta maligna lançada contra você, de inveja. Esse peso que você andou sentindo nesses últimos dias está sendo quebrado agora, em nome de Jesus. E que o Senhor guarde a ti e a toda a tua família. Paulo Sérgio. Amém? Nós vamos orar agora. Pegue a sua carta aí para Deus. Amém? Nós vamos apresentar como um ato de fé, todos ao mesmo tempo. Pega a sua carta. Amanhã encerra esse propósito. Quero ver todos vocês aqui junto comigo. Amém? Olha o desafio. Quero ver quem vai estar aqui amanhã, 6 da manhã, em oração junto com a gente, em nome de Jesus, e apresentando nossos pedidos a Deus. Coloque sua fé, não em mim, mas em Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Pai, em nome de Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa oração específica, nossos pedidos de oração, nossa carta para Deus. Libere, Senhor, do Teu favor. Nós Te pedimos que cada pedido de oração, Pai, cada oração que está sendo feita com entrega, com rendição, colocando a fé em Ti, Jesus,
como aquele que intervém, como aquele que transforma realidades, como aquele que pode entrar na casa, trazer salvação na casa, trazer mudança, curar os doentes, libertar os cativos. Nós oramos em nome de Jesus, para que a mão poderosa do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa. Desfaz, Pai, o laço do passarinheiro. Desfaz, Pai, a armadilha do mal, e que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, caia por terra. Oramos também pela justiça de Deus, para que o Senhor faça justiça a essa família que está pedindo na sua oração, que está pedindo que o Senhor traga restituição, para que o Senhor traga solução, para que o Senhor dê um livramento. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu também oro, Pai, por toda pessoa que está orando junto comigo e que tem tido problemas no seu casamento, no seu relacionamento. Essa pessoa, meu Deus, que tem cuidado dos outros, mas não tem cuidado de si. Senhor, eu oro para que o Senhor mude a realidade dessa pessoa, para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude a sua história, para que o Senhor toque com seu poder na vida dessa pessoa e quebre o laço de Satanás. Quebre completamente toda a intenção do mal para impedi-la de viver o teu propósito. Eu oro, Pai, para que todo aquele que está doente seja curado. Jesus, Tu és a cura e nós colocamos a nossa fé em Ti. Essa pessoa que está no leito do hospital, essa pessoa que está pedindo a cura do câncer, a cura de alergias, a cura de problemas que ela tem, eu oro por um milagre agora, que o poder de Deus comece a tocar no sangue dela. O poder de Deus comece a tocar nas juntas do corpo. O poder de Deus toque do alto da cabeça à planta dos pés, restaurando essa pessoa. Nós damos uma ordem a todo tipo de ataque espiritual que pessoas têm enfrentado, que retire-se agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, toca com o Teu poder agora. Toca com o Teu poder, quebra o jugo, quebra a opressão, desfaça, Pai, todo plano do inimigo contra essa família, todo espírito de briga, todo espírito de discórdia, de confusão, seja na casa, seja na empresa. Nós damos uma ordem, acabou para Ti, Satanás. Pega tudo que você tem mandado contra essa casa e sai no nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, seja liberto agora, e que a mão do Senhor seja sobre ti, sobre teus pedidos de oração e sobre o teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora e às 18 horas nós teremos novamente essa oração aqui. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia na paz do Senhor. Até mais.